Que bom estarmos juntos. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e regozijamos nele. Quero honrar a Deus pela vida dos pastores desta igreja, pastor Aderci, pastora Ângela, pastor Moisés, que nos fez o convite. Que Deus em Cristo os sustente, os abençoe sempre. Uma alegria estar com vocês, conhecer esta querida igreja. Sei que Deus reserva para esta noite uma palavra para o seu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 11. Estou acompanhada pelo meu esposo, como sempre, e hoje, excepcionalmente, pela minha mãe, que deve ter achado o pastor Moisés muito simpático, porque raramente ela se empolga para sair assim comigo, né? Mas hoje ela espera só tomar um banho e dá vai, eu espero, né? Amém. Lucas, capítulo de número 10, perdão, amados, a partir do versículo de número 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos orar juntos, amados. Levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glorificamos, ó Deus, e exaltamos o teu nome pela tua presença neste lugar. Senhor, esta é a tua palavra e esse é o teu povo. Fale, não te cales nesta noite, e toda a glória será dada ao teu nome, porque temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja sempre tua e não nossa. Glorifica o teu nome pela tua palavra. Nós oramos crendo em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer um glória a Deus por essa palavra? Queridos, o texto que nós acabamos de ler, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, ele nos conta uma experiência vivida no ministério de Jesus, quando foi visitar a casa de alguns de seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia vai dizer que esta família morava em Betânia, uma aldeia, e que Jesus, que estava certamente em Jerusalém, e possivelmente havia estado ali na ocasião da festa da dedicação, agora se sente desejoso de caminhar mais um pouco até Betânia. Jesus tinha uma agenda comprometida. Jesus tinha todo o seu tempo bem aproveitado, e agora ele reserva um momento para estar próximo a pessoas queridas, a pessoas que o seu coração desejou honrar. Quando Jesus vem caminhando a pé, certamente com todos os seus discípulos, ou pelo menos com a maior parte deles, Jesus chega em Betânia.
E quando Jesus chega em Betânia, uma mulher chamada Marta soube que Jesus estava ali. É interessante que o texto diz certa mulher. Lucas gosta dessa expressão. Certa mulher, certo homem, certa vez. Lucas usou várias vezes esta palavra. E esta palavra ela é incrível porque ela é uma palavra que distingue. Ela é uma palavra que aponta. Ela é uma palavra que tira da história uma pessoa e dá ela notoriedade. Podia ser qualquer uma, mas foi Marta, certa mulher. Estas coisas de Deus, de escolher certas cidades, certas pessoas, certos dias, certas horas, isso é algo incrível. E eu vim aqui lhe dizer nesta noite que nós estamos envolvidos com propósitos desse nível. Nós somos estes que ele olhou e disse: vai ser você. Esta mulher Marta sabe que Jesus está na aldeia. E a Bíblia diz que ela o recebe em sua casa. E talvez o que você entenda disso é Jesus à porta da casa, Marta abrindo a porta e dizendo: oh Jesus, que alegria. Mas não é isto que aconteceu. A expressão receber em sua casa está ligada ao ato de abraçar e conduzir. Quando Marta soube que Jesus estava naquela aldeia, ela sai de casa, ela vai até Jesus, e ao invés de deixar que Jesus opte por entrar ou não, ela mesma o acolhe, ela mesma estende o braço e passa por Jesus, ela mesma toca a Jesus, indicando: eu quero lhe receber. A visita de Jesus não é para quem esquece a porta aberta. A visita de Jesus não é para quem diz: se o Senhor quiser, venha. A visita de Jesus não é para quem diz: Jesus, a hora que der, passa por aqui. A visita de Jesus é para quem passa o braço e a mão no ombro de Jesus e diz: eu quero te levar para minha casa. E Jesus vai. E quando Jesus vai, ele provoca uma confusão que até hoje perturba alguns teólogos. Explicar quem era essa família. Alguns dizem: não, essa Marta, essa Maria e esse Lázaro não eram qualquer um. Essa Marta era uma mulher especial. Ela era mulher de um rabino. Não, Lázaro é um pseudônimo. Lázaro não era um homem qualquer. Lázaro era o Rabi Eliezer. E alguns teólogos ficam tentando explicar que tipo de gente ilustre faria Jesus sair a pé de Jerusalém até Betânia para passar um dia. Não fez milagre nenhum. Não tinha ninguém doente lá. Não tinha ninguém morrendo lá, só para sentar no sofá. E aí eles olham Marta, Maria e Lázaro, não conseguem acreditar. Não só pode ser o Rabi Eliezer do Talmud, não só pode ser a Marta, mulher de um homem importante, não. É a Marta da Silva, é a Maria Pereira, é o Lázaro dos Santos, é a Marta de Oliveira, é a Maria dos Anjos, é o Lázaro Soares, é gente que não tem nada com rabino, nada com empresário, nada com gente famosa, mas que Jesus olhou e disse: decidi e vou entrar na tua casa hoje. Eu quero dar 2 glórias a Jesus, porque um é pouco. Glória e glória, porque ele entra na casa dos Silva, dos Gonçalves, dos Pereiras, dos Oliveiras, e não precisa ter dinheiro, nem fama, nem glamour. Basta passar a mão no ombro dele e falar: Jesus, entra na minha casa hoje. Andarava cheia. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus entrou, sentou,
E aí as duas irmãs começam a trabalhar para servir Jesus, o que é natural. Dependendo do horário, era necessário uma refeição, 2 ou até 3. Elas vão precisar de bacias, de água, de toalhas. E é natural que as duas comecem a correr para servir. Só que de repente, a Bíblia diz assim: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se, entenda em que disposição, em que conjugação está esse verbo. Maria não estava assentada, Maria assentou-se. Entenda que quando Jesus chegou e quando o negócio começou, Maria estava servindo também. Mas de repente, a coisa muda. E o texto diz: assentando-se. Olha para cá para você entender o que aconteceu. Maria estava bonitinha. Maria começou direitinho, com bandeja, com bacia, com água, com massa, direitinho, bonitinha. Só que de repente, começou a queimar um fogo no peito de Maria. É igual seu filho quando sai, você diz assim: vai lá na padaria, compra um pão, compra um leite, mas não demora. O bichinho sai de casa cheio de boas intenções, mas de repente ele vê uma pipa passando na frente dele. Aí senta bonito o casal para conversar. Você fala com o marido: hoje a gente vai conversar sobre o nosso relacionamento. Aí ele diz: hoje eu vou te ouvir. Aí daqui a pouco liga a televisão, aí aparece aquele monte de menino correndo atrás da bola, e ele vai se distraindo. Não era a intenção. Maria começa servindo, mas Lucas diz que assentando-se, de repente é como se a bacia fosse para o lado, a toalha caísse para o outro, Maria fosse escorregando devagarzinho para o chão e pensando consigo mesma: eu estou diante do mestre da minha vida. Bacia eu tenho todo dia, toalha eu tenho todo dia, serviço eu tenho todo dia. Ninguém vai me tirar dos pés dele. Eu vou sentar aqui e eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Agora olhe para cá. Ela conhecia o gênio autoritário de Marta, mas quando Jesus chama a nossa atenção, nós suportamos até as contrariedades de quem não aceita a nossa vida devocional para estar aos pés de Jesus. Tem gente que está aqui sentada e sabe que vai ouvir conversa fiada quando chegar em casa, mas veio. Tem gente aqui sentado que sabe que amanhã, quando despertar às 4 da manhã, o corpo vai estar moído, mas veio. Mesmo diante das consequências da minha escolha, eu não vou sair dos pés dele, eu vou continuar nos pés dele, ouvindo o que ele tem a me dizer. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Primeiro aplaude a Jesus. Isso. Já que vocês começaram, agora pegue na mão da pessoa que está ao seu lado e diga: aguente a chatice de Marta, mas não saia dos pés de Jesus. Você sabe quem é a Marta da tua vida e o que você tem que passar para adorar, mas quem está decidido vai suportar. Marta vai suportar o que vier. Dobra e ouve. Estudante de teologia, do sexo feminino nos dias de Jesus, inadmissível. Mas Marta pode, Maria pode, e Marta escolheu: vou ter uma aula com ele hoje. Sentou aos seus pés. Nenhum rabi, nenhum mestre permitiria que uma mulher sentasse aos seus pés em público para aprender. Isso era só para os homens. Mas o mestre estava na casa dela. E na casa da gente, a gente pode fazer o que a gente não faz em lugar nenhum, e adorá-lo de um jeito que a gente não adoraria em lugar nenhum. Ela vai fazer porque ela está em casa. E eu percebo que a igreja anda na mão contrária. Tem gente que quando está num espaço público e sendo olhado por todo mundo, ele extravasa na adoração.
Quando ele está no espaço público, ele faz até coisas ditas ou tidas por ridículo por aquele que não conhece a grandeza da adoração. Mas quando ele está em casa, que era o lugar da sua liberdade, ele não comparece ao altar da adoração. Eu imagino que Jesus pense sobre essas pessoas o seguinte: quando elas começam a rodar na igreja, pular, levantar o braço, mas passam o dia todo sem orar, quando elas chegam no culto público e pulam e se acabam, e Jesus deve olhar e dizer: não estou entendendo você, passamos o dia inteiro juntos, você não me disse um oi o dia todo, você nem olhou para mim. Na verdade, boa parte da nossa adoração é para mostrar uma espiritualidade no grupo em que estamos inseridos, porque quem quer adorar de verdade já amanhece adorando, quem quer adorar de verdade passa o dia adorando. Jesus está bobo com você. Você é tão quente aqui e tão frio lá. Jesus está preocupado com você. Você é tão extravasante aqui e tão fechado lá. Mas Maria começa onde é bom começar: dentro de casa. Se assentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Porque Jesus só conversa, olhe para cá, com quem se assenta aos pés dele. Os fariseus gostavam de se assentar acima, como se Jesus fosse menor do que eles, instigando, perguntando, chateando. Jesus dava duas palavras e cortava. Quando não, respondia com uma pergunta e dizia: se vocês não respondem, eu também não respondo. Outra vez, a imprensa foi procurar Jesus. Os gregos, a imprensa. Me parece que a igreja hoje está muito voltada a aparecer na imprensa. Gostamos de televisão, gostamos de rádio, brigamos para manter os melhores horários. Mas a imprensa da época, os gregos foram procurar Jesus. Os gregos queriam sentar aonde? Ao lado de Jesus. Quando alguém quer entrevistar alguém, é lado a lado, é face a face. Sabe o que Jesus fez com os gregos? Se retirou do meio deles, nem se despediu e não atendeu a ninguém. Porque Jesus não conversa com quem quer se assentar acima dele. Jesus não conversa com quem quer se assentar ao lado dele. Jesus só conversa com quem se assenta aos pés dele. E às vezes nos comportamos assim. Chegamos numa reunião como essa e eu quero que Jesus faça, e é hoje e agora, porque senão você quer se sentar acima de Jesus. Outra vez queremos discutir com Jesus. Eu tenho umas perguntas aí para fazer para a pastora, para o pastor, que se não me responder, eu não fico nessa igreja. Eu não sei se você vai sair pela porta da frente ou pela do lado. Agora, Jesus não está impressionado com você. Se você quiser aprender de Jesus, você vai ter que sentar no pé dele. Quando você sentar no pé dele e dizer: Jesus, eu não sei nada, eu não posso nada, eu sou pequeno, sou fraco, e o Senhor é grande, e eu vim te ouvir, aí se prepare. Jesus vai falar tudo que a tua alma deseja, vai encher teu coração de gozo, e tu terás as grandes experiências da tua vida. Se você entende isso, diga um amém nesta noite. Então Maria se assentou onde devia, aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que, assentada aos pés de Jesus, ela ouvia a sua palavra. Marta, porém, Marta, entretanto, andava, diga andava. Ela andava distraída em muitos serviços. Quando a Bíblia diz andava, a Bíblia está dizendo que o comportamento de Marta não se dá pela presença de Jesus ali, nem pelo acúmulo de serviços, como algumas pessoas querem fazer, numa defesa desnecessária a Marta. Não precisa defender Marta, o texto é claro, Jesus amava Marta, tanto que Jesus entrou em sua casa. Agora Jesus não concordou com a maneira que Marta se comportou. O texto diz que ela andava distraída, ela andava fadigada. Algumas vezes nos desculpamos dos últimos acontecimentos da nossa vida para termos a conduta que temos, mas Jesus sabe que isso não é verdade. Jesus sabe que isso já é um histórico seu que vem de muito tempo. Perdemos a paciência com as pessoas, estouramos e depois falamos assim: não, é porque essa semana eu não estou bem. Não, você sempre foi assim.
assim. Nós nos sentimos ansiosos e quando as coisas não acontecem quando queremos, falamos, não, alguém tem que me desculpar porque eu ando doente. Não, não é porque você está doente. Há muito tempo você se comporta assim. Marta não está assim porque Jesus está ali. Marta está assim porque ela anda assim. O texto diz que ela anda assim. Cuidado com o jeito que você anda. Cuidado com o que se tornou já parte de você. Essa irritação, essa braveza, essa falta de domínio próprio, que se desculpa na crise financeira, no desemprego, na incompreensão de um cônjuge, na doença do corpo, na TPM, se desculpa no irmão que senta do teu lado e não atende às suas expectativas, mas a verdade, isso é próprio da sua personalidade e precisa ser tratado pelo Espírito Santo. Marta está fazendo o que faz todo dia, andando de um lado para o outro, e esse é o problema na questão. Quando estamos na presença de Jesus, não podemos nos comportar como nos comportamos todos os dias. Quando estamos na presença de Jesus, é a grande chance de virar a nossa vida de uma vez. Levante as suas duas mãos se você pode. Você vai sair deste culto como? Dizendo, eu sou assim e vou morrer assim? Ou você já levantou as suas duas mãos para dizer, Jesus, eu estou na tua presença e eu quero sair transformado nesta noite? Abra sua boca e diga isso, Senhor, eu estou na tua presença e eu quero sair transformado nesta noite. Eu vou dizer a terceira vez, Senhor, eu estou na tua presença e eu quero sair daqui transformado esta noite, entrar na casa de Jesus, ou ter Jesus na minha casa para continuar da mesma maneira, não vale a pena. Eu estou aqui, Jesus, e eu quero ser transformado nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Maria está lá sentada, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Quando a Bíblia diz sobre Marta, aproximando-se, eu creio que Jesus ficou todo feliz. Marta recuperou o juízo, lá vem ela. Vai sentar também, vai ouvir também, vai aprender também. Mas para a decepção de Jesus, Marta se aproximou e disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só. Diga, Marta, Marta estragou tudo. Quando Jesus viu Marta vindo, deve ter pensado, agora sim, Marta entendeu o que eu estou fazendo aqui, entendeu que eu não preciso de pães, porque eu sou o pão da vida, que eu não preciso de água, porque aquele que crê em mim, eu faço nascer dentro dele uma fonte de água viva, que eu não preciso de vinho, porque eu mesmo sou o vinho, eu mesmo sou aquele que dou o meu sangue para a vida de muitos. Marta está entendendo. Mas quando Marta chega, ao invés de aproveitar o momento da comunhão, ela quebra o momento da comunhão para falar sobre o que ela não concorda no comportamento de Maria. A unção de Deus está descendo, você está com as mãos erguidas, o ministério de louvor está cantando, a glória de Deus está enchendo a igreja, e Jesus está olhando e dizendo, hoje sim, hoje ele chegou perto, hoje ele veio para os meus pés, hoje ele vai aprender de mim. Quando de repente você quebra tudo, olha para o céu e diz, Deus, não vai dar um jeito no meu marido não? Você está aqui, a glória de Deus está tomando a igreja, e você está tão abençoado, tão cheio de Deus, e começa a orar em línguas estranhas, e Jesus olha e diz, hoje sim. Quando de repente você para e diz, Deus, não vai dar um jeito naquele gerente que me persegue? Como nós conseguimos quebrar o nosso momento de comunhão para acusar as pessoas diante de Jesus, quando ao invés de falar do problema delas, nós deveríamos falar de nós mesmos para Jesus.
Não fale mal do seu marido no momento de comunhão com Jesus. Não fale mal de um empregado, de um funcionário, de um gerente, muito menos do irmão que senta do seu lado. Aproveite o seu momento com Jesus para falar de você e para ouvir o que Jesus tem a lhe dizer. Meu Deus, eu lembro que Deus visitou a casa de Abraão depois de uma guerra vencida ao lado do rei de Sodoma. Deus entra na casa de Abraão. Deus entra na casa de Abraão, para você entender que até Abraão deu um passo fora. Deus entra na casa de Abraão, e sabe qual é a primeira palavra que Abraão diz para Deus? O que o Senhor tem para me dar? Porque eu ando sem filhos. Como é que ele visita a tua casa e a sua primeira pergunta é: o que o Senhor tem para me dar? Como é que ele está na sua sala e a sua primeira fala é: Jesus, dá um jeito na minha irmã porque eu não estou aguentando. Ora, Marta já tinha problemas com Maria, Maria já tinha problemas com Marta. O nosso problema é que nós queremos usar Jesus para resolver as coisas que nós não resolvemos com as pessoas que convivem conosco. Não é Jesus que tem que consertar o meu relacionamento com as pessoas, sou eu que tenho que colocar algumas coisas no lugar que há muito tempo estão bagunçadas. Ora, se Marta não ajuda Maria, se Maria não ajuda Marta, não era a primeira vez que isso tinha acontecido. Ao invés de usar a presença de Jesus para se encher da presença dele, nós queremos usar a presença de Jesus para resolver picuinhas entre os irmãos. Jesus não está aqui para resolver problema entre irmãos, picuinha entre irmãos. Jesus está aqui para nos encher com a sua graça e nos encher com o seu Espírito Santo. Não se te dá que minha irmã me deixe servir só. A impressão que temos a partir do texto é que Marta estava em uma situação febril e que esta febre aumentou mais quando ela abriu a boca e começou a falar. A expressão é de alguém com febre. E tem que estar com muita febre para fazer o que Marta vai fazer agora. Ela olha para Jesus e diz assim: diz a ela que me ajude. Sabe o que Marta está fazendo? Dando ordens em Jesus. Tem que estar com muita febre para dar ordem em Jesus, né? Faz isso, faz aquilo, diga a ela que me ajude. Jesus olha e diz assim: Marta, Marta. Sabe o nome desse irmão que está do seu lado? Se informa aí. Diga o nome dele 2 vezes para ele sentir como foi. Marta, Marta. Eu só conheço essa expressão e essa entonação 3 vezes na Bíblia. Marta, Marta, Simão, Simão, Saulo, Saulo. Quando Jesus chama o seu nome 2 vezes é porque a coisa não está boa para o seu lado. Marta, Marta, Saulo, Saulo, Simão, Simão. Sabe por que Jesus disse Marta, Marta? Porque Jesus estava dizendo: diante de mim tem 2. Eu vou repetir, sabe por que Jesus disse Marta, Marta? Porque Jesus estava afirmando: diante de mim tem 2. E não adianta se esconder, porque Jesus sabe que eu não sou só Helena, eu sou Helena, Helena. Entendeu? Uma é a Marta que as pessoas conhecem, outra é a Marta que se apresenta em família. Uma é a Marta quando está com o coração cheio de fé, outra é a Marta quando está decepcionada. Uma é a Marta quando quer agradar Jesus e outra é a Marta quando quer atacar a sua irmã por aquilo que ela não faz do jeito que ela convencionou como correto. Uma é Marta quando as pessoas lhe agradam, outra é Marta quando as pessoas lhe desagradam. Jesus, quando diz Marta, Marta, ele está dizendo: eu conheço as 2, eu sei exatamente quem você é e como você vive. Marta, Marta. Ainda há pouco você estava me abraçando lá fora, Marta, outra Marta, agora esta Marta, Marta, Marta.
Quando alguém na sua casa sair do trilho, chame o nome dele 2 vezes para ele lembrar dessa mensagem. Marta, Marta. Tu estás ansiosa. Jesus tirou o raio-x dela. Tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Não é Maria, não sou eu, não são os discípulos, não é a cozinha, não são as bacias. Você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Jesus está dizendo: você está preparando um banquete, mas não é necessário um banquete. Faça uma comida só. É melhor você fazer uma comida só. Jesus está expressando para Marta um tipo de amor sacrificial. O amor verdadeiro prefere a presença em prejuízo ao serviço. O amor mentiroso prefere o serviço em prejuízo à presença. Jesus está dizendo: eu não vim na sua casa porque eu preciso do seu pão. Eu vim em sua casa porque eu tenho pão para lhe dar. E por que você está preocupado em fazer diversidade de pães para mim, se eu sou o pão vivo que desceu do céu? Jesus está dizendo para algumas pessoas: guarde a farinha, guarde o rolo e desligue o forno, porque eu não vim porque preciso de você, eu vim porque você precisa de mim. Eu não vim para você me servir, eu vim para te servir. Nesta noite eu não quero que você me dê, eu quero que você sente para receber. Eu não vim para aprender com você, eu vim para você aprender de mim. Aleluia, glória a Deus. Darachandarahai, daremanchui, eleve andarahashurikandarai, tekialashurikandarai. Eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja, aleluia. Uma coisa só é necessária, aleluia. Não era uma questão de errado ou certo, era uma questão de temporal ou eterno. A questão não era Marta está certa ou Maria, muito obrigada. A questão não era Marta está certa ou Maria está certa. A questão era, uma estava preocupada com coisas temporais e outra estava preocupada com coisas eternas. Eu não vim dizer que aquele emprego não é importante. Eu não vim dizer que a transformação de alguém que você ama não seja importante. Eu não vim dizer que aquele seguro de vida não é importante. Eu não vim dizer que aquele carro não é importante. Eu vim lhe dizer que existem coisas que são temporais e outras são eternas. A igreja Marta está atenta para as coisas temporais. A igreja Maria está atenta para as coisas eternas. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Eu gostaria que você dissesse boa parte. Mais alto, tem muita gente aqui. Boa parte. A boa parte é uma expressão comum nos dias de Jesus. Aqui na nossa cultura, boa parte, a gente pensa melhor, uma parte diferente. Mas a cultura de Jesus, boa parte, era a parte honrada de uma festividade. O lugar mais importante, a peça de carne mais importante, a parte honrada. Jesus está dizendo para Marta: você está participando. Você está indiretamente ligada à festa. Mas Maria escolheu comer a melhor parte do assado. Maria está com a coxa do sacrifício.
Maria está com a comida mais nobre. E qual é a promessa para quem escolhe as coisas espirituais? Não lhe será tirada. Está entendendo? O que você está recebendo de Deus nesta igreja, não importa o que você vai ter que enfrentar quando atravessar aquela porta, mas o que entrou é definitivo. Ninguém mais vai tirar de você. Eu tenho zelo por essa aliança. É minha aliança, eu uso desde que eu me casei, mas alguém pode tirá-la de mim. Eu pago meu carro mensalmente com muita dificuldade, mas alguém pode tirar ele de mim. Você compra um livro, uma Bíblia, uma bolsa, uma bicicleta, um relógio, e podem tirar de você. É temporal. Mas o que Maria estava recebendo ali e o que a gente recebe aqui, podem xingar a gente, maltratar a gente, bater na gente, até matar, mas o que a gente recebeu não perde nunca mais. Aleluia. Levante as suas duas mãos aí em cima, porque eu quero lhe entregar uma palavra. O que você está comendo no banquete de Deus nunca mais será tirado de você. Nunca mais será tirado de você. Não existe máquina na terra nem no inferno para apagar o que você recebeu de Deus no tempo em que você esteve aos pés dele. Nenhuma doença, nenhuma doença, nenhuma doença, nenhuma doença. Falamos hoje de Alzheimer, que é capaz de provocar esquecimento. Alzheimer pode tirar a mãe da cabeça de um filho, o filho da cabeça de uma mãe. Alzheimer pode tirar de alguém a sabedoria de saber comer, discernir entre dinheiro, mas jamais vai tirar o que está dentro da alma desta pessoa. Oh meu Deus, jamais vai te tirar. Se incomoda muito o inferno. Pare de falar o nome dele. Não pregue mais sobre ele. Esqueça esse nome. Eles tinham apanhado, estavam sofridos, prisões. Sabe qual foi a resposta? Não podemos deixar de falar tudo que vimos e que ouvimos sobre ele. Sabe o que eles estão dizendo? É tarde demais. Quem recebe aos pés dele nunca mais perde aquilo que recebeu. Sabe por que estão voltando para o esgoto, voltando para a lama, voltando para a mentira, e ainda vem dizer é feiticeiro, já foi pastor, é prostituta, já foi pastor? Nunca foi, é mentira, nunca foi. Foi aproveitador, foi oportunista, mas nunca foi pastor. Quem senta aos pés dele e ouve o que ele tem a dizer, nunca mais vai perder o que recebeu dele. Pode apanhar, pode sofrer, pode ser caluniado, mas nunca mais vai esquecer. O que ele me deu é eterno. Pastora, você nunca pensou em desistir do quê? Depende do quê? Já pensei em desistir de pessoas. Já pensei em desistir de lugares. Já pensei em deitar na cama e não levantar. Mas desistir dele? Sou melhor do que ninguém não, mas eu nunca pensei nisso não. Como é que faz isso? Como é que eu vou tirar de dentro de mim o que ele me deu? É eterno.
Eu posso estar fraquinha, mas está aqui dentro de mim. Posso ficar sozinha, mas está aqui dentro de mim. Eu e você podemos estar num leito de dor, mas está aqui dentro da gente. Podem tirar da nossa mão, mas não vai tirar da nossa alma. O que nós recebemos é eterno. Uma mulher de Deus foi acometida por um câncer muito severo. E ela era uma profeta de Deus, uma ministra de Deus. E aquele câncer veio com muita força. E ela ficou muito mal, muito mal, muito mal. Muito magra, muito debilitada, muito fraca, sem conseguir falar direito, se mover. Ela era pastora, líder de uma igreja, e um dos pastores auxiliares dela, muito triste, muito comovido, todos os pastores estavam muito tristes. Lembrou-se de um amigo que Deus já havia usado algumas vezes com milagres, com maravilhas. Ele foi e compartilhou com aquele amigo que a pastora, a líder espiritual, a profeta de sua igreja, estava numa situação muito difícil, muito, no estágio terminal, não conseguia falar, se mover, comer. E aquele pastor que já havia sido usado por Deus no ministério de cura, de milagres, de maravilhas, disse: eu vou até ela. E esse pastor auxiliar, cheio de boa vontade, pega o pastor para levar até o apartamento da pastora, na expectativa de que Deus fizesse um milagre. Deus faz milagres. Só que milagres, na maioria das vezes, são temporais. E o que recebemos dele é eterno. Aquele pastor foi. Esta parte da história não me contaram, mas eu penso que ele foi preparado. Que ele foi com o coração compungido, cheio de compaixão. Eu vou orar e Deus vai responder. E quando ele entra naquele quarto e começa a orar na expectativa de que Deus faça um milagre, aquela pastora com o corpo praticamente paralisado, na pele, no osso, em cima de uma cama, foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. E mesmo debilitada, quase que no pó, ela ergueu seu corpo daquele leito e Deus começou a usá-la com uma mensagem profética tão impactante, que aquele pastor que foi lá para orar para que ela fosse curada, ouvia a voz de Deus falando a ele dos problemas dele, dos dilemas dele, das necessidades dele, e ele saiu dali transtornado diante da cena de alguém que já não possuía carne, já estava no osso e na pele, mas que ninguém conseguia ter tirado, ninguém conseguiu tirar dela, e nem a própria doença, os valores eternos que ela tinha recebido. Eu não tenho milagre para contar nessa história, não. 2 ou 3 dias depois, esta mulher foi levada às mansões celestiais e não foi curada, mas aquele que foi lá para ser um instrumento de cura, foi curado naquela tarde, porque o câncer pode comer a carne de alguém, o HIV pode destruir a imunidade de alguém, o Alzheimer pode destruir os neurônios de alguém, mas o que você está recebendo aos pés dele, ninguém vai tirar de você. Aleluia. É para a vida toda. Venha todos os dias que você puder. Venha todos os dias que você puder. Vão te chamar de exagerado. Você está acumulando coisas que ninguém pode tirar de você. Fique o maior tempo que você puder, seja o último a sair, e vão lhe chamar de fanático, não tem problema, acumule o
o maior número de coisas que você puder, eternas, porque não poderá lhe ser tirada. Ore por quantas horas você aguentar. 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Vão dizer que você vai ficar louco. É mentira, é crendice. Oração não deixa ninguém louco. Oração deixa vivo, sábio e cheio do Espírito Santo. Jejue quantos dias na semana você aguentar. Se você aguentar todos os dias, jejue todos os dias. Jejue até o meio-dia. Se você aguentar, vai até as 3 da tarde. Se você aguentar, vai até as 6 da noite. Se Deus te encher, faça 24 horas. E alguém vai dizer: está querendo ser santo. Não te importa não. Você está acumulando valores eternos que nunca poderão ser tirados de você. Leia um capítulo da Bíblia. Se puder, leia 2, 3, 4. Se Deus lhe der uma noite inteira lendo. Oh, aleluia. 29 de outubro de 1994, eu passei uma noite inteira sentada no sofá da minha casa, quando solteira, lendo a Bíblia, e o sol raiava e eu ainda estava lendo a Bíblia. Eu não entendia tudo o que Deus estaria fazendo na minha vida nos anos seguintes. Eu só queria dormir, não conseguia. Uma pequena Bíblia de solteira, eu tenho marcada com todas essas datas de madrugadas que eu só queria dormir, e via naquelas janelas o sol nascendo às 6 horas da manhã, e não estava entendendo. Oh, quantas noites eu caminhei com a força daquela comida. Em quantas cidades eu cheguei com a força daquela comida. Ninguém vai roubar isso de você. Ninguém vai roubar isso de você. Ninguém vai roubar isso de você. A glória de Deus está neste lugar. Glória a Deus. Não se preocupe com a cadeira que você senta. Hoje ela é sua e amanhã não é mais. Não se preocupe com os títulos que você tem. Podem roubar de você. Não se preocupe com o número de amigos que te cercam. Isso é tão fugaz. Eles podem partir a qualquer momento. Não se preocupe com os bens materiais, porque a traça e o ferrugem podem consumi-los também. Mas a promessa que Jesus fez para aquela menina nos pés dele, Ele está fazendo para esta igreja hoje. Não lhe será tirado. Eu quero chamar para o altar quem sente que não tem tanto no tesouro eterno como deveria. Antigamente, para ter o extrato bancário, nós tínhamos que ir até o caixa eletrônico, não é? Hoje a gente consegue fazer isso pelo celular. Às vezes eu consulto meu extrato de banco 3, 4 vezes 5 no dia, esperando com um pagamento a ser feito, ou um pagamento que eu preciso fazer, preocupada com a compensação de um cheque, preocupada com compromissos do ministério, compromissos da igreja. Será que aconteceu, não aconteceu? Precisa ser feito isso, faltou aquilo. Consulte o seu saldo eterno nessa noite. E se você admite diante daquele que está à mesa, que veio à nossa Betânia hoje, entrou aqui, mesmo sem que haja a presença do Rabi Eliezer ou de qualquer outro, ele veio por nossa causa. Você está diante dele. Consulte o seu saldo. Se há alguém entre nós que sente pelo Espírito, deve ter muita gente aqui. Deus não erra de endereço. Eu posso ter mais do que tenho tido em Deus. Sai do teu lugar. Vem para cá agora. Fica de pé, igreja.
estou chamando gente que entende pelo Espírito Santo que pode orar mais, que pode ler mais, que pode jejuar mais, que pode chorar mais, que pode descer mais. Tem aquele fundo para oração, meu irmão? Me abençoe. Isso. De repente, verificou o saldo. Nem precisa ir no caixa mais, não é? Online. Exatamente como nós estamos com o céu hoje, online. Eu posso ter mais. Eu posso ter mais. Eu posso ter mais. Dobre os seus joelhos. Ou ainda de pé, levante as suas mãos do jeito que Deus te tocar. Sentado, em pé, ajoelhado, deitado. Mas comece a falar com Ele. Eu quero o meu tesouro eterno. Eu quero receber o que ninguém pode me roubar. Seus netos vão ouvir da sua boca palavras de vida. Seus bisnetos terão prazer na sua companhia. Você vai cantar cânticos espirituais até deitado na sua cama. Se o Senhor não lhe chamar na juventude, se você chegar à velhice, mesmo com os seus cabelos brancos, mesmo com a sua pele enrugada, mesmo com esse corpo mortal se desfalecendo, você será uma mulher e um homem cheio do Espírito Santo. E quando você passar por desertos e alguém for lhe consolar, vai lhe consolar e também vai sair consolado, porque você tem saldo, você tem saldo, você tem saldo. Pai, eu estou orando com esta igreja agora. Tu estás fazendo algo diferente esta noite. Tu estás fazendo algo precioso esta noite. Tu estás chamando este povo para o altar da oração, para o lugar da oração. Senhor, Tu sabes o que nos espera no dia de amanhã. Desafios, pelejas, enfermidades, mas enquanto podemos, queremos nos abastecer, queremos encher a nossa vida da Tua presença, encher a nossa vida da Tua palavra, encher a nossa vida do Teu Espírito. Queremos ter saúde espiritual, Senhor, bens eternos. Dá-nos um coração como o Teu, Senhor. Dá-nos um coração que almeje as coisas espirituais, que busque primeiro o Teu reino e a Tua justiça, porque todo mais será acrescentado. Que a partir de hoje essas vidas que estão aqui de pé ingressem numa maratona espiritual, de busca constante da Tua face, para que eles vivam coisas novas na Tua presença, coisas que nunca serão roubadas. Nós oramos crendo em o nome de Jesus. Amém e amém. Abrace pelo menos 3 pessoas e diga a elas: o que Jesus lhe deu, ninguém poderá roubar. O que Jesus lhe deu, ninguém poderá roubar. Chore um pouco mais, cante um pouco mais,
adore um pouco mais, jejue um pouco mais, sirva um pouco mais, aleluia, desça um pouco mais, ame um pouco mais, porque você está guardando os teus tesouros, aonde os ladrões, a traça e a ferrugem nunca vai chegar. Deus abençoe esta linda igreja, sejam cheios do Espírito Santo. Deus abençoe-os em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor.